Fala, amados, amadas, saudações! Vamos lá para mais uma gravação de uma videoaula de resolução de problemas com o professor Antônio Márcio. Gente, nessa edição, nesta gravação em especial, eu irei discutir com vocês dois probleminhas da última prática, da última desenvoltura olímpica, OMIF, Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, dos IFs. Beleza. Gente, irei responder aqui duas questões, tá? Como eu falei, última edição 2021. As questões 3 e 2. Aproveitar para não gravar só um problema inclusive que foi solicitado por um aluno meu, um provável discípulo, Ramon Gonçalves. E foi uma questão muito maravilhosa, simples demais, no entanto que coube uma rica discussão. Então, vou começar a responder aqui a questão 3, que vocês já observam em tela. Em seguida, eu vou pegar uma questão 2, que está logo acima aqui, para também discutir com vocês. Vamos embora, é agora! Então, gente, vamos ler a questão aqui rapidinho. Ó. Questão número 3, vocês estão observando minha tela aí. O que é que ela diz? O triângulo equilátero ABC, que está dado logo abaixo, ele tem área, trocando aqui a cozinha, ele tem área equivalente a 234 centímetros quadrados. Já lhe foi fornecida a área desse triângulo. Beleza. Ele continua dizendo, ó, os pontos D e E dividem um lado AB em 3 partes iguais. Beleza. 3 partes iguais, informação importante em um dos lados. Vamos destacar isso aqui. Top, top. E os pontos F e G também dividem um lado AC em 3 partes iguais. Ok? Aqui cabe uma discussão, porque quando eu penso em 3 partes iguais em cada lado, o fato do triângulo ser equilátero nos levaria a pensar que eu tenho, então, cada fatiamento em cada lado que ele citou com o mesmo tamanho. Mas, lembrem-se, eu posso ter tamanhos aqui do tipo incomensuráveis, um número irracional, e que não tem um padrão de repetição após a vírgula. Então, há de se poder gerar aproximações que em um lado tem certo valor e no outro valor, que é uma discussão do ponto de vista mais analítico da matemática. Vamos continuar a resolução do problema. O que é que ele pede, tá? Vamos baixar aqui um pouco nossa tela. E logo abaixo ele diz o seguinte, ó. Ele quer saber a área, bora marcar aqui, ó, a área do quadrilátero BEFC. Isso posto em centímetro quadrado, ou seja, manteve a mesma unidade de medida. Não precisa converter nada no final. Beleza. Onde está o quadrilátero na imagem acima? Muito claramente, esse quadrilátero é aquele que está achurado, destacado na cor aqui amarela, como nós vemos. Gente, pare tudo. Você já tem a área total desse triângulo. O que você é compelido a pensar? Bom, eu poderia, por exemplo, aqui com diversas possibilidades de estratégia, baixar aqui e subir. Com diversas possibilidades de estratégia, a gente poderia pensar o seguinte: já que eu tenho a área total do triângulo, eu pego essa área total do triângulo, calculo a área desse triângulozinho aqui que não está destacado, estou colocando na cor preta, e quando eu fizer a área total menos a área desse triângulo na cor preta que eu estou pintando aqui, eu acharia a área do quadrilátero que ele me pediu, logo abaixo. Esse é um caminho. Okay? Há diversos caminhos para resolver essa questão. Eu vou usar o mais simples de todos, e que eu considero mais simples de todos, porque você vai usar simplesmente uma propriedade da mediana num triângulo. Observe aqui ao lado, eu vou desenhar um triângulo para vocês. Vou falar da mediana, vou revisar rapidamente esse tópico, que até em sala costumo falar quando eu falo de geometria plana, euclidiana, seja ela plana, como disse, ou espacial. Veja só, se eu venho aqui do lado e desenho um triângulo, observe comigo. Desenhar aqui um triângulo qualquer. Vou ligar aqui esses segmentos. Beleza, tá aí meu triângulo qualquer. Bora marcar aqui alguns vértices para ele. A, B e C. Ótimo. Agora eu digo o seguinte para vocês. Se eu sair do vértice A aqui em cima, ou qualquer um dos vértices, e traçar uma mediana, que obviamente é um segmento que vai atingir o lado oposto, e quando o atinge, se for mediana, o que acontece? Dividiu em partes com o mesmo tamanho. Ou seja, a mediana que sai do vértice A atinge o lado BC nesse meu esboço, vou chamar aqui de ponto M, ok? Esse ponto M fecha a minha mediana. A mediana, o segmento de reta aqui nesse exemplo, é que vai de A até M. Um exemplo qualquer,
uma conceituação genérica eu estou propondo aqui, vocês estão vendo. O que ocorre? Se a M é mediana, repito, dividir o lado BC, onde a mediana tocou, saindo do vértice A, em dois fragmentos com o mesmo tamanho. Então, posso chamar aqui de B até M, lado Bzinho, e de M até C, lado Bzinho. Agora, pare tudo. Se desse mesmo ponto A, vou pegar a cor roxa, se desse mesmo ponto A eu baixo uma altura, lembre-se que a altura, quando eu saio de um vértice e atinjo o lado oposto, se a altura forma ângulo reto, definição de altura. Saí do mesmo vértice A, tracei um segmento, atingindo o lado oposto, formando ângulo reto, você pôs ângulo reto indicando que é uma altura, pronto. Olha o que aconteceu agora. Se eu digo bem assim, fulano, meu aluno, nobre, calcule a área do triângulo ABM. Entre as muitas fórmulas para calcular a área de um triângulo, como você faria nesse caso? Eu sei que se a altura Hzinho, saindo de A, atingindo o lado BC, nesse triângulo, a base eu vou pegar no lado BC. Se eu pego a área só do triângulo aqui, ó, ABM, como eu faria esse cálculo naquela primeira fórmula que calcula a área de um triângulo em geometria euclidiana plana? Base vezes a altura dividido por 2. Note que para o triângulo ABM, esse Bzinho está configurando base. Olha ele aqui, esse Bzinho está configurando base para o triângulo ABM. Porque é o lado que recebeu a altura lá do vértice A. Pronto. Agora, se por outro lado eu pedir, me dê também a área do triângulo ACM. Espera aí, a área do triângulo ACM será a mesma, meus nobres. Por que será a mesma? Ora, se a M é mediana, dividir o lado BC em partes congruentes, com o mesmo tamanho. Logo, de M até C eu também tinha Bzinho. E essa altura H, que sai do vértice A e atinge o lado BC, ela tanto é altura para esse triângulo, quanto altura para o outro. Porque, note, as bases para cada triângulo estão no mesmo segmento BC. Gente, essa é uma propriedade magnífica das medianas. Toda vez que você traçar uma mediana em um triângulo, esse segmento mediana dividir o triângulo em dois que têm mesma área. E se eu continuasse dividindo um lado de um triângulo qualquer, ABC, como você vê aqui na tela, em pedaços, em fatias de segmento com o mesmo tamanho, isto é, congruentes, com a mesma medida, eu estaria dividindo todo o meu triângulo em fatias que terão áreas com a mesma medida. Propriedade linda da mediana. E eu vou usar isto neste problema, ok? Então volta para o que você tem aqui do lado, ó. Vou pegar minha cor, vou ficar com a cor roxa ainda, tá? Olha para a figura aqui ao lado, mais uma vez. Volta para o problema agora depois que você raciocinou em cima disso. E você deve ter percebido. Por que eu raciocinei em cima disso? Ora, se a questão disse que o lado AB, bem como AC, foram divididos em partes iguais, eu vou escolher um desses lados. Por exemplo, aqui o lado AC. E posso colocar assim, ó. X de A até F, X de F até G e X de G até C. Porque eu tenho 3 fatias com o mesmo tamanho. Partes iguais aqui, ele usou uma linguagem que não é técnica, grosso modo, né, popular, para dizer que eu tenho segmentos que são congruentes, de mesma medida. AF, FG e GC, que são os fatiamentos no lado AC. Eu posso marcar isso porque ele me disse no exercício, que delícia, escolhendo só um lado primeiramente. Agora, note, quando eu ligo, quando a questão aqui já deixou ligado o segmento EAF, e você vem aqui, ó, e liga EAG, ligando comigo, o que acontece quando você liga de E a G? Você tem para cima do segmento EG 2 triângulos, o EAF, esse daqui, e o EFG, esse daqui. Eu pergunto, esses 2 triângulos teriam a mesma área? A resposta é, com certeza. Por quê, meus nobres? Se eu baixo uma altura aqui de E e sigo até atingir o segmento lá AG, formando ângulo reto, eu pergunto, essa altura que eu acabei de baixar, de E até o segmento AG, é a altura para os 2 triângulos? Sim, é a altura para os 2 triângulos que têm mesma base x.
Lembre, na hora que você baixar uma altura, base é o lado que recebeu a altura. Onde está o pé da perpendicular. Olha que interessante isso. Aí você voltou, né? Vou tirar aqui o que eu marquei. Voltar para cá. Nesse ponto, você notou o quê? Este professor que vos fala está raciocinando de forma simples, usando o conceito de geometria plana altamente tranquilo, que todo mundo tem que ter visto com o seu professor. Ok? Então, eu sei que se eu chamar aqui, vou pegar uma borrachinha. Se eu chamar aqui, ó, com azul, a região EAF de A1 e EFG de A2, eu sei que A1 é uma área, representa uma área que é a mesma de A2, usando exatamente o conceito de mediana. Porque eu sei que EF é uma mediana para o triângulo AEG, por exemplo, quando eu liguei E a G. E por que eu sei disso? Porque a questão falou que o lado AC foi dividido em 3 partes iguais. Me preocupo só que um lado eu consigo resolver. Começando aqui. Agora, se eu continuar e ligar o ponto E lá até chegar no ponto C. Tracei G e cheguei lá. Beleza. Na hora que eu saí de E e cheguei em C, eu pergunto. Eu formei o triângulo EGC. Chamar essa região de A3, indicando que eu tenho ali uma área representada pela letrinha A índice 3. Eu pergunto, esse triângulo EGC, eu chamei de A3, sua região interna, também tem a mesma área que o A1 e o A2? Com certeza. Porque, olha a mesma base aqui. E na hora que você traçou uma altura aqui em cima, vou voltar com ela, ó. Na hora que você traçou uma altura aqui, formando um ângulo reto, com o segmento AG, note que o segmento de A até C manteve o mesmo alinhamento. Então, quando eu baixo a altura de E até chegar no segmento agora ACE, essa altura também é a altura para o triângulo EGC. Ok? Saiu de um vértice e atingiu o lado oposto a esse triângulo. Você fala, mas o lado oposto saindo de E, professor, no triângulo EGC, seria só o segmento GC. Calma, lembre que todo segmento de reta, em um dos axiomas de Euclides, geometria euclidiana, plana, qualquer segmento de reta ele pode ser prolongado para um lado para o outro. Se manteve a mesma direção, se de C eu cheguei em G e mantive a mesma direção, ainda é a altura por fora do triângulo, que é a altura dele, a partir do vértice E. Ok? E eu tenho a mesma altura para os três. Triângulo EAF, EFG, EGC. Como todos têm a mesma base, porque a base está naquele lado que recebeu a altura, a mesma área. Olha que lindo! Ok? Então, aí você para e já pensa, poxa, eu já consegui ver que eu tenho 3 regiões com a mesma área. Uma delas, inclusive, é aquela que não está pintada, que eu não quero. Isso me ajuda muito, né? Porque se eu tenho 3 regiões que têm a mesma área, se eu conseguir dividir esse triângulo todinho em regiões, a cada qual mesma área, e eu sei o total da área, é só ver o que cabe em cada uma e retirar uma delas, que é aquela que eu não preciso calcular, ele não pediu. A1. Beleza? Aí vem agora para o último triângulo que se formou aqui embaixo. Ó. Vou chamar esse triângulo aqui, cuja região A4. Quando tu olha para esse último triângulo aqui embaixo, ECB. Pare tudo. ECB. Caramba. Onde estaria a base para ele e onde eu poderia traçar uma altura? Da mesma forma, vá para o outro lado agora. Ó. Quando eu pego o lado do triângulo maior de A até B, ele falou uma questão que também foi dividido em 3 partes iguais. Se o triângulo é equilátero e eu partir do princípio de que eu teria as mesmas medidas também no outro lado, de A até B, porque lembre, e poderia ocorrer de não ter a mesma medida com um número irracional e gerarmos aproximação, tá? Mas, partindo do que eu teria a mesma medida também do outro lado, AD coincidindo com DE, coincidindo com EB, então coloquei xzinhos coincidindo também com o lado AC. Aí o que você percebeu? O que você percebeu? Ah, então o triângulo CB teria a mesma base de E até B, x. E quando eu traçasse uma altura, aqui do vértice C para lá, ó, vamos traçar uma altura até atingir o lado oposto. Estou indo aqui com a corzinha laranja para vocês. E formei ângulo reto. Observe essa altura. Saindo de C até atingir o lado EB. Bom, essa altura
coincidiria com as alturas dos outros triângulos? Essa fica sendo sua pergunta. E aí você vai refletir. Vamos parar. Aqui eu não posso dizer que é a mesma altura. É porque eu não saí do mesmo vértice, eu saí do vértice C. Se eu saísse no triângulo EBC do vértice E, a altura seria para baixo. E atingir o lado BC. Só que aí você vai pensar. Como eu tenho um X aqui e X desse lado, eu teria, então, o quadrilátero EGCB como um trapézio isósceles. Ok? Aquele trapézio que tem os lados não paralelos com a mesma medida. E aí EG paralelo ao lado BC. Aí pare tudo. Quando eu volto para cá, deixa eu tirar minhas setinhas e minha altura laranja que eu coloquei para vocês aqui, ó. Ok? Vamos lá, pronto. Esse A4 nosso, cozinha roxa, ó. Esse A4 nosso é metade do trapézio EGCB. O A3 é a outra metade. Uma diagonal de um trapézio isósceles o divide em duas regiões com a mesma área. A3 é uma região em um triângulo EGC que é metade do trapézio EGCB. A outra metade é EBC. Que delícia! Note que se eu baixar a altura aqui do trapézio, ó, essa altura ela também está desse lado, saindo de E, atingindo o lado aqui BC. Ok? Isso, se você tiver, como a questão aqui sugere, de E até BX, bem como de G até C, X também, dado que o triângulo é equilátero. Mas lembrando que eu poderia ter fragmentos de tamanhos no lado AB que não fossem o mesmo nos fragmentos de tamanhos no lado AC, pensando em número irracional. Ok? Aí agora, tira a setinha bonitinha. Vou tirar aqui para ficar menos fluida a imagem. E o que você tem? Eu tenho aqui um triângulo que, ao todo, na sua totalidade, ele foi dividido em 4 regiões com a mesma área, somente usando a ideia de mediana, que divide o triângulo em áreas congruentes. Ou seja, se eu sei o total, volta aqui para cima, ó, se eu sei o total da área do triângulo como um todo, e sei que ele foi dividido em 4 regiões com a mesma área, o que eu vou fazer? Vou pegar esse total, 2, 3, 4, dividir por 4 e eu sei o quanto cabe em cada área dessa. A1, A2, A3 e A4. Feito isso, eu retiro uma quantidade dessas 4, isto é, retiro 1/4 disso, e o que sobrar, de fato, é a área que ele pediu. Olha que lindo. Então vamos aqui para o lado. Ó. Cozinha preta, vou pegar o 2, 3, 4 e dividir por 4. Quando eu faço isso, eu estou sabendo qual é a medida da área de A1, bem como de A2, de A3 e A4, porque eu pude notar, usando o conceito básico de geometria plana, questão bem tranquila, mas você tem que lembrar disso, geometria plana, tá? Mediana divide o triângulo em áreas congruentes, ok? E se eu continuo traçando mais medianas, mais sub-regiões com a mesma área eu vou conseguindo. Veja que aqui não é só resolver a questão, mas fazer toda uma revisão com vocês. Pronto. E dividir 2, 3, 4, área total, por 4. Bora fazer isso aqui. Pegando 23 por 4, primeiro aqui eu pego 5. Aí aqui 20, vai sobrar 3, fazer bem devagarzinho para vocês. Beleza. 3 aqui, vou baixar o 4. 34 por 4, quem eu pegaria? Vou pegar o 8, que aí eu tenho 32. Beleza. Resto 2. Acrescentando o 0, vou lá no quociente, coloco o vírgula, vamos aqui um pouco mais para o lado. E aí 20 por 4, opa, o 5. E eu fico com o resto 0. O que é que esse número, atenção, o que é que esse número 58,5 está te dizendo? Esse número está te dizendo, vou colocar aqui do lado, ó, quanto vale A1, que também é o seu A2, que também é o seu A3, que também é o seu A4. Ok? O que cabe em cada região daquela. Ou seja, eu vou retirar apenas uma delas, a A1. Quando eu retirar a A1, então eu vou pegar esse número, 58,5, e contá-lo 3 vezes, que são as outras regiões que estão envolvidas no quadrilátero que ele pediu a área. Tá? Então, rapidamente aqui, o que você faz? Os caminhos possíveis são, pegue o total, portanto, pegue o total e subtraia uma vez uma fatia daquela área, 58,5. E aí, deliciosamente, quando você faz esta subtração,
onde você chega em 175,5. Tudo está em centímetro quadrado, então centímetros quadrados. Este valor, pessoal, vou deixar aqui para vocês, indicaria a área do nosso quadrilátero. Está indicando isso. Beleza. Volta comigo para o lado aqui, ó. Você dividiu por 4, lembra o cálculo que a gente fez, tá? Dividiu por 4, eu tenho 4 regiões com a mesma área, retirou uma delas, ok? Então, do 234 centímetros quadrados, você retirou uma vez 58,5 e ficou com o A2, o A3 ou A4 fechando sua área. Aí, quando tu olha para os itens, você fala, poxa, minha resposta ali foi o 175,5. Quando eu vou olhando para os itens, ó, eu olho para esse item A, não pode ser. Beleza. Olho para esse item B, também não pode ser. Olho para o D, também não. Olho para o E, também não. Eu olho para o item C, veja a sua resposta, 175,5. Quando você olha para o item C, esse item C é o seu mais próximo, ok? Aí você ia lá e marcaria o item C. E fica a pergunta, ô professor, mas por que no seu cálculo não dá a resposta exata? Aqui, meus nobres, cabe uma enorme discussão. Se vocês forem ler o gabarito que a UMIF forneceu, a resolução, ela faz de uma forma muito similar ao que eu estou fazendo, só que em vez de usar a simples direção da mediana, como aqui vocês me viram fazer, o autor pegou e dividiu o triângulo todo em vários triângulozinhos menores, ligando todos os pontos aqui possíveis. Ó. Quando eu ligo o D ao F, eu formei um triângulozinho ADF. Aí depois saiu ligando todos os pontos um com o outro, marco mais divisões aqui embaixo no segmento BC, para poder conseguir mais triângulozinhos. Por exemplo, aqui, aí liguei o E com esse pontinho, depois liguei o G com esse pontinho, e saio marcando mais pontinhos e fechando um monte de triângulo aí dentro. Veja que já se formou um hexágono, ó. O hexágono E, D, F, G, esse pontinho que vai estar aqui azul, ó. E esse daqui também, ok? Aí dividiu o hexágono, se ele é regular, porque terão a mesma medida em cada lado, lembra que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Aí joga dentro do hexágono D, F, G, esse pontinho aqui embaixo e esse pontinho mais o E, tá? 6 triângulos aí dentro. Aí computa 9 triângulos equiláteros. Bom, veja bem, se você vai por esse caminho, tendo um caminho muito mais rápido, que é pensar na mediana, se você fosse por ele, como o MIF colocou, chegaria exatamente em 8,2. Aí, por que eu falei que cabe uma excelente discussão? Vou tirar aqui os tracejados que eu coloquei para vocês. O fato de caber uma excelente discussão é o cara que usou a ideia da mediana chegaria numa resposta que é esta, como vocês estão vendo comigo, e que é uma resposta válida, ok? E, enquanto matemático, eu lhes digo, essa é a resposta mais precisa para o problema. Está claro isso? Claro que você, se quebra a região em outras muito mais regiões, você gera incrementos na resolução, tá? Natural. Considero que se essa questão fosse uma questão aberta, subjetiva, ela daria problema e seria passível de anulação. Porque você aqui cobra ao aluno que ele vá por um caminho de resolução, também válido, no entanto, desprezando um outro da mediana, muito mais precisamente válido, ok? Como é de marcar, o cara que chegou nessa resposta, que eu estou mostrando para vocês, um 75,5, ele acertaria, marcando o item mais próximo. Agora, você não pode chegar e dizer, só tem aquela resolução que seria dividindo aqui em pequenos triângulos, ou pensando em achar um valor para x, já que o triângulo é equilátero e eu tenho uma fórmula para a área do triângulo equilátero. L é o quadrado, raiz de 3 sobre 4. E trabalharia com isso. Lembrar que o triângulo equilátero tem ângulos internos cada qual com 60 graus, também era um caminho. Mas eles percebam, que todo mundo perceba isso aqui. Se eu vou pela mediana, eu tenho uma resposta que é válida. Okay? Então, para a banca que elabora questões para o MIF, fica a minha crítica, uma excelente crítica, de ter cuidado quando elaborar uma questão que não tenha possibilidades para respostas distintas, apesar de que aproximadas. Tá? Claro, repito, numa questão que é de marcar, menos mal que a pessoa conseguiria marcar o mais próximo. Mas uma questão aberta, não se poderia descontar pontos de um aluno que terminasse com um 75,5. Observem aqui toda a justificativa que eu dei para vocês. É isso, um forte abraço!
Muito bem, gente. Dando continuidade a mais uma resolução, vamos aqui para o meu marcador de texto. Questão número 2. Mesma prova, tá, gente? O MIF 2021, primeira fase. A fase objetiva, da qual se selecionam até 150 alunos do Brasil todo para a segunda fase e sempre pelo menos um com melhor desempenho em cada campus de cada IF pelo Brasil. Então, bora lá. Questão número 2. Tá aqui, linda. Leitura. Em um evento realizado pelo MIF, estavam presentes ao todo 180 paulistas, 150 mineiros e 122 pessoas com nascimento no Rio de Janeiro. 122 cariocas. Muito bem. Segue a leitura. Num determinado momento, um grupo de paulistas teve que se retirar. Olha que interessante, ó. Grupo de paulistas teve que se retirar. Bora marcar isso aqui. Após a saída desse grupo, ainda esses paulistas, que são os restantes agora, passaram a representar 36% dos integrantes que sobraram no evento. Lembre que a palavra remanescente quer dizer o que sobrou, ok? Então, olha que interessante. Tem lá um grupo total de indivíduos que foram destacados por suas naturalidades dentro do contexto do problema. E aí, em um momento do evento, um grupo de paulistas teve que sair. Aí a questão continua. Após a saída desse grupo, os paulistas que sobraram, que não saíram, ficaram representando 36% dos integrantes que ao todo sobraram no evento. Porque ele fala dos integrantes remanescentes do evento. Então é ele como um todo. Olha que interessante. Já deu para perceber que é uma questão que está mexendo com quantidades que oscilam e por ter colocado uma porcentagem aqui no meio, você já desconfia que é uma questão que envolve porcentagem. E ele prossegue, ó. Vou estar com o marcador. Em relação aos 180 paulistas que estavam presentes no evento inicialmente, o grupo que se retirou representava um percentual entre... Aí nesta questão, nós temos itens que trazem aproximação, tá? Ele deixa aí cada item no intervalo, você vai achar a resposta e marcar aquele item cuja resposta que você encontrou pertence ao intervalo dado de percentagem. Beleza? Agora, olhe o comando final, né? Olha que interessante, ó. Olha o que diz aqui no final. Em relação aos 180 paulistas do início do evento, o grupo que saiu representa que porcentagem desses paulistas todos do início do evento? Então, tá claro que você vai descobrir aí primeiro quanto de paulistas saíram. Pego esse valor, divido pelo total e acho o percentual da parte no todo, marcando o item correto. Agora, evidente, para você começar a resolver, nós temos que usar os dados anteriores. E esse pacote de dados anteriores fica por aqui, ó, nessa marcação azul que eu acabei de fazer para você. Então, no ponto do clímax das informações, ó, eu sei que vai sair um grupo. Eu sei que vai ser um grupo de paulistas. Pronto. Então, vou tirar algum valor que eu não conheço do total de 180. Pronto. Para você ir montando o seu modelo matemático. E esse valor que eu vou retirar do total de 180, já que são paulistas que estão saindo, ao saírem, o percentual de 36% do total que sobrou é como ficou o grupo de paulistas. Os paulistas que sobraram ficaram representando agora 36% de todo mundo que sobrou no evento. Então, o que você faz agora? Seja P, chame de uma letrinha aquele número de saídas dos paulistas. Você vai descobrir. Uma vez que eu descubro esse número de paulistas que saíram, então eu faço a divisão dele pelo total de 180 para saber o quanto é a parte no todo. Isto é, saber seu percentual para poder marcar o item. Então, seja P, ó, o número de paulistas que se retiraram do evento. Beleza? Então, seja P é o número de paulistas que se retiraram do evento. Com essa quantidade, que modelo matemático eu posso formar?
Logo, olha a fundamentação aqui para vocês. Se fosse uma questão aberta, né, você redigindo, dissertando um início de resolução para esse caso. Quero encontrar uma incógnita, ela está envolvida numa série de informações, gera um modelo matemático, resolve, encontra e termina, de fato, dando aquilo, solicitando, praticando aquilo que a questão te solicitou. Então, vê, ó. Pegar a cor preta. Eu sei o seguinte. Desse 180, eu tenho que tirar esse valor P. Porque foi um grupo de paulistas que saíram, de fato, do evento. Então, eu vou no total de paulistas e retiro esse número P que eu vou descobrir. Só que essa retirada eu acabei de fazer aqui gera um resultado. A questão falou que essa retirada fez com que o número de paulistas que sobraram no evento ficando representando 36% do total de pessoas. Então, esse 180 menos P deve ser igual a quê? Colocar entre aspas aqui a citação. 36% de... Quem vem agora? O total. Quem é o total? 180 pessoas dos paulistas, mais 150 lá do outro grupo, mais 122, que eram os cariocas. Aí, 36% do total. De quem? 180 que são os paulistas, 150 que são os mineiros, 122 são os cariocas, e você termina seu parêntese citando aqui o texto, simplesmente agora, fechando em 122? Não, porque lembre que ao sair esse tanto de paulistas P, você tem agora 36% do total que ficou no evento. Só que se saíram P, o que ocorreu? Então, esse 36% é aplicado no total menos esse P. Olhe que interessante a modelagem que você executa. Vou diminuir um pouco aqui o zoom para vocês enxergarem panoramicamente. Ó. Panoramicamente, então, total de paulistas menos o grupo que saiu. A questão disse que esse resultado é 36% de todo mundo que sobrou no evento. Quem sobrou no evento? Total de paulistas mais total de mineiros mais total de cariocas. Você não pode deixar só esse total. Você desse total, que é quem estava no evento ao todo, você retira aquela parcela que havia saído, que é o seu P que está saindo aqui na frente também da igualdade. Que lindo isso, né? Agora é só desenvolver e você vai conseguir achar o P. Você conseguiu gerar um modelo matemático que resolve o problema. Agora tu acha P, uma vez encontrando o P, faz o que ele te pediu ao fim. Esse número de paulistas que saíram representa que porcentagem no total de paulistas? Pronto. Então bora achar aqui. Com alegria. 180 menos P. Agora, colocando em simbologia matemática, eu vou ficar com 0,36. Tirando de porcentagem, lembre de multiplicação, é uma extração. Soma todo mundo aqui. Ficando com 452 menos P. Prossiga o seu desenvolvimento. Vamos abaixar aqui. O que resulta em 162,72. Simplesmente você multiplica 0,36 por 452, distributivo aqui da multiplicação. Você pode colocar 36 sobre 100, simplificar 36 sobre 100, porque é pá e pá. E aí simplificar, de fato, fazer a multiplicação. Tu chega em 162,72. E menos 0,36 vezes P. Bora deixar P só de um lado, tá? Número apenas do outro. Então aqui 180 menos 162,72. Do outro lado, P menos 0,36P. Lembre que P uma vez é 1P, tá? 1 menos 0,36 vai dar o 0,64P, ok? Daí ficamos com 17,28 à esquerda da igualdade e à direita o 0,64P. Show de bola! Isole seu P. Então, 17,28. Tudo isso sobre 0,64. Perceba que essa divisão é a mesma que você fazer 1.728 sobre 64. Eliminando aí a divisão com o número decimal, né? Observe, nessa divisão, eu tenho duas casas decimais no numerador e duas no denominador. Eu posso eliminar essas casas como? Se eu multiplico em cima por 100, a vírgula avança duas casas, fica um número inteiro.
Fazendo o mesmo embaixo, você não perde sua fração. Você acha uma fração equivalente, pois eu mantive a proporção entre numerador e denominador. O que eu faço em cima, eu faço embaixo, multiplicando ao mesmo tempo. Ou seja, dividir 17,28, não esqueça disso, por 0,64 é o mesmo que dividir 1.728 por 64. E você vem aqui com delícia e diz o resultado. Chegando em 27. Aí agora pare tudo. Quem é este 27 para vocês? Você já sabe qual foi o número de paulistas que deixou o evento em um momento dos 180. Olha que lindo isso, ok? Ou seja, agora, diante da resposta que ele me pede para dar ao fim, eu tenho total condição. Você voltar aqui no probleminha, ó. Olha o que ele pede lá no final. Que delícia. Em relação aos 180 paulistas, olha aqui embaixo comigo, que estavam presentes desde o início. O grupo que se retirou representava um percentual de quanto? Peraí, eu já sei. O grupo que se retirou foi de 27 paulistas. Esse número representa que porcentagem em 180, é o que ele está dizendo agora? Muito simplesmente, muita gente para resolver esse tipo de problema faz uma regra de 3. Não precisa. Você quer saber a parte no todo. Portanto, ó, cor azul, como é que eu vejo a parte no todo? Portanto, pego a parte e divido pelo todo. Na hora que eu vou dividir 27 por 180, lembre-se, você pode armar sua continha, ficar um número inexato, beleza, delícia. E toca o barco aqui a divisão bem rápida. E até em outros vídeos vocês já me viram realizando tais divisões. Aqui o caminho mais rápido com vocês. O que nos dá 0,15. Mas 0,15 em porcentagem é quanto? Só você multiplicar por 100 o resultado com o símbolo de porcentagem. Lembre que o símbolo de porcentagem já é 1 sobre 100. Quando eu multiplico por 100 com o símbolo de porcentagem, estou multiplicando por 1, na verdade. Que indica o todo. O todo, tá? E aí, muito simples, né? Quer transformar em porcentagem? Multiplica por 100 com 1%. Quer retirar de porcentagem? É só você tirar o símbolo e dividir por 100. Então aqui eu fico com 15%. Como a porcentagem que indica o número de paulistas que saíram em relação ao grupo total de paulistas em um momento de tal evento. Vamos lá ver o item. Você encontrou 15%, é só verificar agora o item que tem 15% no seu intervalo. E quando olho para cá, vamos pegar piloto vermelho, ó. Não pode ser o item A, não pode ser o item C, já começa em 16, não pode ser o D, nem o E. Ou seja, você ficou com o item B. B de bacana. 15% está entre 13 e 16. É isso!